Quando soube que meu filho estava internado na UTI há 5 dias, e minha nora não me avisou, fui correndo para o hospital. Na porta do quarto, ela me barrou. Ele não quer ver você. Ele disse que se você aparecesse aqui, era para chamar a segurança. 3 dias depois, ela me ligou desesperada, gritando: "O que você está fazendo com a minha vida?" O que ela não sabia é que eu havia descoberto todas as mentiras que ela construiu durante anos. Eu sou uma mãe que foi impedida de cuidar do próprio filho quando ele mais precisou de mim. Durante 3 anos, acreditei que ele havia me rejeitado, que não queria mais falar comigo. 3 anos pensando que eu tinha falhado como mãe. Mas a verdade era muito mais sinistra do que eu jamais poderia imaginar. Minha nora havia orquestrado tudo. Cada ligação que eu tentava fazer, cada mensagem que eu enviava, cada tentativa de contato, ela interceptava tudo. Ela fez meu filho acreditar que eu não me importava mais com ele e me fez acreditar que ele me tinha abandonado. Quando descobri a verdade, quando consegui entrar naquele quarto de hospital e conversar com meu filho, quando soube de tudo que ela havia feito. Bem, digamos que a justiça tem uma forma muito particular de acertar as contas. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. O que vocês vão ouvir hoje vai mostrar como algumas pessoas são capazes de destruir famílias inteiras por pura maldade. Mas também vai mostrar que a verdade, por mais que demore, sempre vem à tona. E quando vem, ela vem com força total. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e durante 40 anos da minha vida, eu me dediquei inteiramente à minha família. Trabalhei como professora primária durante décadas para sustentar meu filho Rafael, depois que o pai dele nos abandonou, quando ele tinha apenas 8 anos. Rafael sempre foi minha vida. Eu me levantava às 5 da manhã para preparar o café dele antes da escola. Trabalhava 2 turnos para pagar os estudos, abri mão de namorados, de viagens, de sonhos pessoais. Tudo que eu ganhava ia para ele. Quando ele se formou em engenharia, eu chorei de orgulho. Eu tinha conseguido. Sozinha, eu havia criado um homem de bem. Quando ele conheceu a Carla, eu tentei gostar dela, eu juro que tentei. Ela era bonita, educada na frente dos outros, mas havia algo nela que me incomodava. Talvez fosse a forma como ela olhava para mim quando Rafael não estava vendo, como se eu fosse um obstáculo na vida dela. Ou talvez fosse a maneira como ela sempre encontrava desculpas para que eles não viessem me visitar. Ah, Dona Helena, Rafael está muito cansado do trabalho hoje. Dona Helena, nós já temos compromisso nesse domingo. Dona Helena, a gente vai viajar no feriado, uma coisa de casal, sabe como é, né? No começo, Rafael ainda ligava todos os dias. Nós conversávamos sobre tudo. O trabalho dele, meus alunos, os planos para o futuro. Ele sempre dizia: "Mãe, quando eu conseguir uma casa maior, a senhora vem morar comigo e com a Carla. Nós vamos cuidar da senhora." Eu via meu filho feliz e isso bastava para mim. Se ela o fazia feliz, eu iria aceitar ela na família. Depois que eles se casaram, as coisas começaram a mudar. As ligações diárias se tornaram semanais, depois quinzenais. Eu tentava ligar para ele, mas sempre caía na caixa postal, ou a Carla atendia dizendo que ele estava ocupado. "Dona Helena, ele está no banho. Dona Helena, ele acabou de sair. Dona Helena, ele está dormindo, pode ligar amanhã?" Quando eu insistia muito, ela ficava irritada. "Dona Helena, Rafael não é mais criança. Ele tem vida própria agora, tem esposa. A gente precisa do nosso espaço." Eu comecei a me sentir como se estivesse incomodando, como se o amor que eu sentia pelo meu filho fosse excessivo, sufocante. Comecei a ligar menos, a dar mais espaço, pensando que talvez ela estivesse certa. Foi aí que tudo piorou. Quando eu parei de insistir, foi como se eu tivesse deixado de existir para ele. Meses se passavam sem uma ligação. Eu mandava mensagens no WhatsApp dele, mas ele visualizava e não respondia.
Eu mandava fotos, mensagens carinhosas, perguntava como ele estava. Nada. O silêncio mais doloroso que uma mãe pode experimentar. O silêncio de um filho que parece ter esquecido que você existe. Eu passava horas olhando o telefone, esperando uma ligação que nunca vinha. Eu ia dormir pensando se ele estava bem, se estava doente, se precisava de alguma coisa. Eu acordava no meio da madrugada com o coração apertado, preocupada com ele. O que eu não sabia é que do outro lado, meu filho estava passando pela mesma angústia. Ele também estava esperando ligações que nunca chegavam, mensagens que nunca apareciam no celular dele. Ele também estava pensando que eu havia desistido dele. Com o tempo, o distanciamento foi ficando mais cruel. Eu descobri que Rafael tinha mudado de emprego através de uma vizinha que encontrou ele na rua. Ele não me contou. Eu soube que eles haviam se mudado para uma casa maior, quando uma antiga colega de trabalho dele me perguntou se eu tinha gostado da nova casa. Que casa nova? Eu perguntei, fingindo saber. Ah, aquela mansão linda no bairro Jardim América. Rafael me mostrou as fotos. Disse que finalmente tinha conseguido dar uma vida melhor para o e a família. Família? Ele considerava família apenas ele e a Carla. Eu já não fazia mais parte disso. Tentei ir até a casa antiga deles, mas os novos moradores me disseram que eles haviam se mudado há meses. Não deixaram endereço para correspondência. Eu me senti como se meu próprio filho tivesse apagado minha existência da vida dele. As datas especiais se tornaram as piores. No meu aniversário de 65 anos, eu esperei o dia inteiro uma ligação que não veio. No Dia das Mães, eu fiquei sentada na sala, olhando o telefone até às 11 da noite. Nada. Foi no Natal daquele ano que eu decidi tomar coragem e ir atrás dele. Consegui o endereço novo através de uma lista telefônica online e fui até lá. Era uma casa bonita mesmo, em um bairro de classe média alta. O carro dele estava na garagem. Toquei a campainha e foi a Carla quem atendeu. Quando ela me viu, a expressão no rosto dela mudou completamente. Não era surpresa, era raiva. O que a senhora está fazendo aqui, dona Helena? Eu vim ver meu filho. Faz meses que não tenho notícias dele. Rafael não está. Mas o carro dele está aí na garagem. Ele saiu com um amigo. Nessa hora, eu escutei a voz dele lá dentro conversando ao telefone. Era claramente a voz do Rafael. Carla, quem está aí na porta? Ele gritou de dentro da casa. É só um vendedor, amor. Já estou mandando embora. Ela me olhou nos olhos e disse isso. Me chamou de vendedor. Como se eu fosse um estranho qualquer, incomodando na porta da casa dela. Por favor, eu só quero falar com ele 5 minutos. Dona Helena, a senhora não entende? Rafael não quer mais contato. Ele me pediu para não incomodar ele com a senhora. Ele disse que a senhora estava sendo muito pegajosa, muito grudenta. Ele precisa viver a vida dele sem pressão. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Pegajosa, grudenta. Era assim que meu filho me via agora? Ele disse isso mesmo? Ele disse. E pediu para eu falar isso para a senhora caso aparecesse aqui. Ele não tem coragem de magoar a senhora, mas está sendo muito difícil para ele ter que lidar com essa dependência emocional. Dependência emocional. As palavras que ela usava não eram palavras que meu filho usaria. Mas naquele momento, eu estava tão machucada que não consegui pensar direito. Voltei para casa chorando. Passei 3 dias sem sair do quarto. Será que eu realmente tinha sido uma mãe sufocante? Será que meu amor pelo Rafael era doentio mesmo? Decidi dar o espaço que ele queria. Parei de tentar ligar, parei de mandar mensagens. Se ele queria distância, eu ia dar distância. Doía como se estivessem arrancando um pedaço de mim todos os dias, mas eu pensei que era o melhor para ele. Os meses passaram e se transformaram em 1 ano, depois 2. Eu envelheci 10 anos nesse período. Meus cabelos ficaram completamente brancos, eu perdi peso, desenvolvi pressão alta. Meus colegas de trabalho perguntavam pelo Rafael e eu inventava desculpas. Ele está bem, muito ocupado com o trabalho.
Ele viajou a trabalho. Ele está fazendo um curso. Mentiras que eu contava para não admitir que meu único filho havia me abandonado. Foi no segundo ano de silêncio que uma coisa estranha aconteceu. Eu estava no supermercado Pão de Açúcar, perto de casa, quando escutei alguém me chamando. Dona Helena! Dona Helena! Era a Márcia, uma antiga colega de trabalho do Rafael. Ela veio correndo até mim com um sorriso no rosto. Que bom encontrar a senhora. Como está o Rafael? Faz tempo que não vejo ele. Ele está bem, eu respondi automaticamente. Que sorte a senhora ter um filho tão carinhoso assim. Outro dia eu encontrei ele no shopping e ele estava comentando como sente saudades da senhora. Disse que fica preocupado porque a senhora não retorna as ligações dele. Meu mundo parou. Como assim ele disse isso? Que a senhora não retorna as ligações. Ele disse que liga toda semana, mas a senhora nunca atende, nunca liga de volta. Ele estava achando que a senhora estava brava com ele por alguma coisa. Eu comecei a tremer. Rafael achava que eu não retornava as ligações dele? Márcia, quando foi essa conversa? Umas 2 semanas atrás. Por que, dona Helena? A senhora está pálida. Saí correndo do supermercado. Cheguei em casa e fui direto verificar meu telefone. Liguei para a operadora e pedi para verificar se tinha algum problema na linha. Não tinha. Pedi o extrato das chamadas recebidas dos últimos 6 meses. Não havia nenhuma ligação do número do Rafael. Mas se ele estava dizendo para as pessoas que ligava e eu não atendia, e eu não estava recebendo ligação nenhuma, só havia uma explicação possível. Alguém estava interceptando nossas ligações. E eu sabia exatamente quem era. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Como as ligações foram diminuindo gradualmente. Como a Carla sempre atendia o telefone quando eu ligava. Como ela sempre tinha uma desculpa para o Rafael não poder falar comigo. Comecei a ligar para o Rafael de telefones diferentes. Do telefone da vizinha, de orelhões, do telefone do trabalho. Sempre a mesma coisa. A Carla atendia e dizia que ele não estava ou não podia atender. Mas a descoberta mais chocante veio quando eu decidi fazer um teste. Pedi para uma amiga ligar para o Rafael se passando por uma empresa de seguros. Ela ligou e ele atendeu na primeira chamada. Alô? Rafael aqui? A voz do meu filho? Aquela voz que eu não escutava há 2 anos. Minha amiga desligou imediatamente e me contou. Ele estava lá. Ele sempre esteve lá. A Carla estava mentindo para mim o tempo todo. Foi nesse momento que eu entendi que precisava agir. Mas primeiro, eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo. E foi aí que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Vocês sabem, eu sempre fui uma mulher muito reservada sobre as minhas coisas pessoais. Meus colegas de trabalho, meus vizinhos, todos me conheciam como a professora Helena, viúva, mãe do Rafael. O que ninguém sabia é que durante todos esses anos de trabalho, eu havia guardado cada centavo que sobrava depois das despesas. Eu morava numa casa simples, usava roupas simples, não tinha vícios, não gastava com supérfluos. Cada real que eu não gastava, eu guardava. Durante 40 anos de trabalho, eu acumulei uma quantia que nem eu mesma acreditava que conseguiria juntar. Eu tinha 450 mil reais guardados na poupança. Dinheiro que eu estava juntando para deixar para o Rafael quando eu morresse. Dinheiro que eu estava guardando para ajudar ele a comprar uma casa melhor, para ajudar com os netos que eu esperava ter um dia. Dinheiro que ele não sabia que existia. E foi nesse momento que eu decidi usar esse dinheiro para descobrir a verdade. Contratei um detetive particular. O nome dele era Rogério Silva, um homem de 50 anos, ex-policial civil, que tinha uma agência pequena, mas com ótimas referências. Eu expliquei para ele todos a situação e pedi para ele investigar o que realmente estava acontecendo entre mim e meu filho. Dona Helena, a senhora quer que eu investigue especificamente o quê? Eu quero saber se meu filho realmente não quer falar comigo, ou se alguém está impedindo nossa comunicação,
E se for a segunda opção? Eu quero provas. Eu quero saber exatamente o que está sendo feito e como. Paguei R$ 5.000 adiantados para ele. Era muito dinheiro para mim, mas eu precisava da verdade. Eu não conseguia mais viver com aquela dúvida me corroendo por dentro. O Rogério começou o trabalho imediatamente. Ele me disse que ia monitorar as comunicações da casa deles, verificar se havia algum tipo de bloqueio ou interceptação e tentar descobrir o que realmente estava acontecendo. Enquanto ele trabalhava, eu comecei a agir diferente. Parei de ficar em casa chorando. Comecei a sair mais, a cuidar melhor de mim mesma. Matriculei numa academia, comecei a fazer caminhadas no parque. Era como se, pela primeira vez em anos, eu tivesse esperança de que as coisas pudessem mudar. As pessoas começaram a comentar que eu estava diferente, mais animada. E eu estava mesmo, porque pela primeira vez eu estava fazendo alguma coisa ativa para resolver o meu problema, em vez de ficar só sofrendo passivamente. 3 semanas depois, o Rogério me ligou. Dona Helena, preciso conversar com a senhora urgentemente. Pode vir até o meu escritório hoje à tarde? O tom da voz dele me disse que ele havia descoberto alguma coisa importante. Importante e provavelmente muito ruim. Quando cheguei no escritório dele, ele estava com uma pasta cheia de papéis e algumas fotos em cima da mesa. Dona Helena, sente-se, por favor. O que eu vou contar para a senhora vai ser difícil de ouvir. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar os documentos. Sua nora instalou um bloqueador de chamadas no telefone da casa. Todas as ligações vindas do seu número são automaticamente rejeitadas e não aparecem no histórico de chamadas do telefone do seu filho. Eu senti meu coração acelerar. Mais do que isso, ela também tem acesso às mensagens de WhatsApp dele. Ela apaga todas as mensagens que a senhora manda antes dele ver. E quando ele pergunta sobre a senhora, ela diz que a senhora não tem mais ligado. Ele me mostrou fotos que ele havia tirado da tela do celular do Rafael. Fotos das minhas mensagens sendo apagadas pela Carla. E tem mais, Dona Helena. Muito mais. Seu filho tem tentado ligar para a senhora também. Mas ela apaga o número da senhora do histórico de chamadas dele e diz que a linha dá sempre ocupado. Durante 2 anos inteiros, ela criou uma realidade falsa para os dois. Fez a senhora acreditar que ele não queria contato. E fez ele acreditar que a senhora não queria contato. Nesse momento eu não consegui mais segurar. Comecei a chorar, mas não era só tristeza, era raiva. Uma raiva que eu nunca havia sentido na minha vida. Ela destruiu 2 anos da minha vida com meu filho. Dona Helena, infelizmente eu tenho mais coisas para contar. E algumas delas são ainda piores do que isso. O Rogério me mostrou mais fotos e documentos. Minha nora não estava apenas interceptando nossas comunicações. Ela estava contando para outras pessoas que eu era o problema. Que eu era uma sogra possessiva que não aceitava o casamento do filho. Ela disse para os vizinhos que a senhora aparece na casa deles fazendo escândalo, que a senhora não aceita ela como nora, que a senhora sempre foi ciumenta demais do Rafael. Ela havia construído uma narrativa completa onde eu era a vilã da história. E o pior, Rafael estava começando às prias a acreditar nessas mentiras. Seu filho comentou com alguns amigos que está preocupado com a senhora, que acha que a senhora pode estar com depressão ou algum problema mental porque parou de falar com ele de repente. Meu filho estava sofrendo, pensando que eu tinha algum problema mental. Ele estava preocupado comigo, mas sendo impedido de fazer qualquer coisa a respeito. E tem uma última coisa, Dona Helena. Sua nora está tentando convencer seu filho a fazer um testamento. Um testamento? Mas ele tem apenas 35 anos. Ela argumenta que como eles não têm filhos ainda, e como a senhora parece estar instável mentalmente, seria melhor garantir que os bens ficassem com ela, caso acontecesse alguma coisa com ele. Naquele momento eu entendi completamente quem era essa mulher. Ela não estava apenas me afastando do meu filho por ciúme ou possessividade. Ela estava planejando garantir
que eu nunca tivesse acesso aos bens dele. Estava me pintando como louca para que, se algo acontecesse, ela ficasse com tudo e eu ficasse sem nada. Era um plano diabólico e estava funcionando perfeitamente. Rogério, eu preciso de mais informações. Preciso saber exatamente como ela está fazendo isso. Preciso de provas que ninguém possa contestar. Vai custar mais R$ 5.000 para uma investigação completa com gravações e evidências em vídeo. Faça o que for necessário. Saí daquele escritório completamente transformada. Não era mais a mulher quebrada que entrou lá 1 hora antes. Agora eu tinha um propósito. Agora eu sabia exatamente contra quem estava lutando. Durante as próximas semanas, mantive minha rotina normal. Continuei indo trabalhar, cumprimentando os vizinhos, fazendo minhas coisas do dia a dia. Mas por dentro, eu estava planejando cada movimento. Pesquisei tudo sobre interceptação de comunicações. Estudei sobre manipulação psicológica. Li sobre direitos de herança e testamentos. Eu me transformei numa especialista em tudo que poderia me ajudar a recuperar meu filho. O Rogério me passou relatórios semanais. As evidências iam se acumulando. Fotos da Carla apagando minhas mensagens, gravações dela contando mentiras sobre mim para os vizinhos, vídeos dela interceptando ligações e dizendo para o Rafael que a linha estava sempre ocupada quando ele tentava me ligar. Cada evidência que chegava até mim me deixava mais furiosa, mas também mais determinada. Eu sorria quando encontrava conhecidos na rua, conversava normalmente com os colegas de trabalho, mantinha minha fachada de professora tranquila e resignada. Mas à noite, sozinha em casa, eu planejava minha estratégia. Descobri que a Carla havia convencido meu filho a abrir uma conta conjunta, onde ele depositava o salário dele. Ela controlava todas as finanças da casa. Descobri que ela havia convencido ele a cortar contato com vários amigos antigos, usando as mesmas táticas que usou comigo. Eles são uma má influência para você, Rafael. Eles não gostam de mim, preferem você solteiro. A gente precisa focar na nossa família agora. Ela estava isolando meu filho de todo mundo que poderia abrir os olhos dele para o que estava acontecendo. Mas o que ela não sabia é que eu tinha uma vantagem que ela nunca imaginaria. Durante todos esses anos, eu não apenas guardei dinheiro, eu também havia feito contatos importantes. 40 anos dando aula me colocaram em contato com centenas de famílias. Muitas dessas crianças que foram meus alunos cresceram e se tornaram advogados, médicos, empresários, pessoas influentes. João Pedro, que foi meu aluno na 2ª série, agora era promotor de justiça. Ana Luísa, que eu alfabetizei, agora era advogada especializada em direito de família. Carlos Eduardo, que eu ajudei com dificuldades de aprendizagem, agora tinha uma empresa de segurança privada. Eles não sabiam que eu precisava de ajuda, mas eu sabia que se pedisse, eles fariam qualquer coisa por mim. Porque eu havia sido mais do que professora para eles. Eu havia sido uma segunda mãe. Comecei a entrar em contato discretamente com alguns deles. Não contei minha história completa. Apenas disse que estava tendo alguns problemas familiares e perguntei se eles poderiam me dar algumas orientações profissionais. João Pedro me explicou sobre crimes de interceptação de comunicações. Ana Luísa me orientou sobre direitos sucessórios e como proteger meus interesses. Carlos Eduardo me ofereceu serviços de investigação mais sofisticados. Eu estava montando uma rede de proteção e apoio que a Carla jamais imaginaria que existia. Enquanto isso, mantinha minha aparência de mulher derrotada e isolada. Quando encontrava conhecidos, eu suspirava e dizia: "Ah, sabe como é, os filhos crescem e seguem a vida deles. É natural." As pessoas me olhavam com pena e comentavam entre si: "Coitada da Helena, o filho casou e esqueceu da mãe." Perfeito. Era exatamente isso que eu queria que pensassem. 2 meses depois, o Rogério me entregou um relatório completo de 50 páginas com todas as evidências da manipulação da Carla. Fotos, gravações, vídeos, documentos, tudo organizado cronologicamente.
com horários marcados e explicações técnicas detalhadas. Dona Helena, com esse material a senhora pode processar essa mulher por interceptação de comunicações, difamação, calúnia e manipulação psicológica. São crimes graves. Ainda não, Rogério. Ainda não. Como assim? Eu não quero apenas provar que ela é culpada. Eu quero que meu filho descubra isso por ele mesmo. Eu quero que ele veja com os próprios olhos quem ela realmente é. Era chegada a hora de passar para a próxima fase do meu plano. A fase onde eu pararia de fingir ser a vítima e começaria a agir como a estrategista que eu havia me tornado. O que a Carla não sabia é que seus dias de manipulação estavam contados. E quando a verdade viesse à tona, seria ela quem iria implorar por misericórdia. Se você já passou ou está vivendo algo parecido, saiba que não está sozinha. Às vezes, precisamos ser pacientes e estratégicas para reconquistar o que é nosso por direito. Minha oportunidade chegou 3 meses depois, de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O Rafael ficou doente, uma pneumonia grave que o deixou internado por 1 semana. Eu soube através da Márcia, a mesma colega que havia me contado sobre o encontro no shopping. Ela me ligou preocupada. Dona Helena, a senhora sabia que o Rafael está internado no Hospital São Luís? Meu coração parou. Meu filho estava doente e eu não sabia de nada. Internado? Desde quando? Desde segunda-feira. Pneumonia grave. Eu soube porque trabalho no mesmo prédio que ele e os colegas comentaram. A senhora não sabia? Claro que eu não sabia. A Carla jamais me contaria. Essa era a minha chance. Não para me vingar, mas para finalmente estar perto do meu filho quando ele mais precisava de mim. Fui direto para o hospital. Descobri o número do quarto na recepção e subi. Quando cheguei no corredor, vi a Carla saindo do quarto. Ela estava ao telefone distraída. Não, mãe, não precisa vir não. É só uma pneumonia, não é nada grave. Amanhã ele já tem alta. Ela estava mentindo até para a própria mãe sobre o estado do meu filho. Esperei ela se afastar e entrei no quarto. Rafael estava dormindo conectado ao soro, pálido, respirando com dificuldade. Meu coração se partiu. Meu filho estava sofrendo e eu não estava lá para cuidar dele. Sentei na cadeira ao lado da cama e segurei a mão dele. Ele abriu os olhos devagar e, quando me viu, a expressão dele foi de total confusão. Mãe, é você mesmo? Sim, meu filho, eu estou aqui. Ele começou a chorar. Um homem de 35 anos, doente, chorando como uma criança. Mãe, eu pensei que a senhora não queria mais falar comigo. Eu liguei tantas vezes e a senhora nunca atendia. Eu mandei mensagens e a senhora nunca respondia. Nesse momento, meu coração se encheu de uma mistura de alívio e raiva que eu nunca havia sentido. Rafael, eu nunca recebi nenhuma ligação sua. Eu nunca recebi nenhuma mensagem sua. Como assim? Foi nessa hora que a Carla voltou e nos encontrou juntos. Quando ela me viu, o rosto dela ficou branco de susto. Helena, o que a senhora está fazendo aqui? Eu estou visitando meu filho que está doente. Algum problema? Rafael, amor, você está confuso por causa dos remédios. Lembra que conversamos sobre isso? Sua mãe não quer mais contato conosco. Mas dessa vez foi diferente, porque eu estava preparada. Rafael, me dá seu telefone. Para quê, mãe? Só me dá. Ele me entregou o celular. Eu fui direto nas configurações de chamadas e mostrei para ele. Olha só aqui, filho. Meu número está bloqueado no seu telefone. Rafael olhou para a tela, depois para a Carla, depois para mim. Carla, por que o número da minha mãe está bloqueado? Eu não sei. Deve ser algum erro do sistema. Erro do sistema? Rafael, olha nas configurações do WhatsApp também. Ele verificou. Minhas mensagens estavam sendo automaticamente apagadas. Carla, explica isso para mim. A voz dele estava mudando. Estava ficando mais grave, mais séria. Rafael, você está confuso.
Você mesmo me pediu para bloquear ela porque estava sendo muito insistente. Carla, eu nunca pedi isso. Eu nunca pediria isso. Foi nesse momento que eu decidi revelar tudo. Rafael, eu contratei um detetive particular para investigar por que não conseguíamos nos falar. Um detetive? Tirei da bolsa uma pasta com todas as evidências que o Rogério havia coletado. Sua esposa instalou bloqueadores no telefone de casa e no seu celular. Durante 2 anos, ela interceptou todas as nossas tentativas de comunicação. Mostrei para ele as fotos da Carla apagando minhas mensagens, os vídeos dela rejeitando minhas ligações, as gravações dela mentindo para os vizinhos sobre mim. Rafael pegou os documentos com as mãos tremendo. Ele lia cada página em silêncio e eu via a expressão dele mudando. Primeiro confusão, depois incredulidade, depois horror. Carla, isso é verdade? Rafael, você vai acreditar numa investigação maluca que sua mãe inventou? Ela está desesperada para nos separar. Carla, aqui tem a data e o horário de cada mensagem que você apagou. Tem foto de você mexendo no meu celular. Como você explica isso? Ela começou a gaguejar. Eu só estava tentando te proteger. Ela estava sendo muito possessiva, muito grudenta. Eu fiz isso pelo nosso bem. Pelo nosso bem? Você me separou da minha mãe por 2 anos pelo nosso bem? Rafael estava gritando. Eu nunca tinha visto meu filho tão furioso. Você me fez acreditar que minha mãe não queria mais falar comigo. Você fez ela acreditar que eu não queria mais falar com ela. Você destruiu nossa família. Rafael, se acalma. Você está doente, está confuso. Eu não estou confuso. Eu estou vendo exatamente quem você é. Nesse momento, ele me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter acreditado. Me perdoa por não ter investigado antes. Filho, você não sabia. Nenhum de nós sabia. Carla, eu quero que você saia daqui. Agora! Rafael, não faz isso. Pensa no nosso casamento, pensa em tudo que construímos juntos. Construímos? Você construiu isso em cima de mentiras. Carla saiu do quarto chorando, mas antes de sair, ela me olhou com uma raiva que me fez entender que a guerra estava apenas começando. Isso não vai ficar assim, Helena. Você vai se arrepender de ter se metido na minha vida. Quando ela saiu, Rafael segurou minha mão e disse: Mãe, eu vou consertar isso. Eu vou consertar tudo. O que nenhum de nós sabia naquele momento é que em 2 semanas a pneumonia do Rafael iria se complicar. E quando isso acontecesse, descobriríamos que meu filho havia tomado precauções que nem eu, nem a Carla jamais imaginávamos. A pneumonia do Rafael evoluiu para uma sepse grave. Em questão de dias, ele estava na UTI lutando pela vida. Foram os piores 5 dias da minha existência. Eu não saí do hospital nem para tomar banho. A Carla tentou me impedir de ficar lá, alegando que eu não era parente direto oficialmente reconhecido, mas o João Pedro, meu ex-aluno que agora era promotor, apareceu no hospital com uma liminar garantindo meus direitos como mãe. Foi durante esses dias de vigília que Rafael, nos momentos em que estava consciente, me contou algo que mudou tudo. Mãe, alguns meses antes de ficar doente, eu comecei a desconfiar da Carla. Pequenas coisas que não batiam. Ligações que ela dizia ter recebido de você, mas que pareciam estranhas. Como assim, filho? Ela dizia que você tinha ligado chorando, pedindo dinheiro emprestado, que você estava com problemas financeiros. Mas eu conhecia a senhora. Sabia que mesmo na pior situação, a senhora jamais pediria dinheiro para mim desse jeito. Meu filho havia começado a questionar as mentiras da Carla muito antes de eu descobrir a verdade. Então eu contratei um investigador particular também. Eu quase caí da cadeira. Você contratou um investigador? Contratei. O mesmo Rogério Silva que a senhora contratou. Descobrimos que estávamos investigando a mesma pessoa pelas mesmas razões. Nesse momento, eu entendi que meu filho era mais inteligente do que eu imaginava e que o amor entre mãe e filho
é mais forte do que qualquer manipulação. Mãe, quando descobri tudo o que ela estava fazendo, fiquei com tanto nojo que nem consegui confrontar ela imediatamente. Fui direto num advogado e mudei meu testamento. Mudou o testamento? Deixei tudo para a senhora. Cada real, cada bem, cada investimento. Tudo em nome da senhora. Rafael sobreviveu à sepse, mas ficou internado por mais 2 semanas. Durante esse tempo, ele me contou que havia escrito uma carta detalhando tudo o que descobriu sobre a Carla, com cópias de todas as evidências e deixado em cartório. Se algo acontecer comigo, essa carta será aberta e a senhora terá todas as provas necessárias para se defender juridicamente. Quando Rafael teve alta, a primeira coisa que ele fez foi pedir o divórcio. A Carla tentou lutar, alegou que ele estava sob influência dos medicamentos, que eu havia manipulado ele contra ela. Mas quando o advogado dela viu todas as evidências, a gravação de suas confissões no hospital, e descobriu que ela não herdaria absolutamente nada, porque o testamento havia sido mudado meses antes, ela desistiu da briga. Carla saiu da vida do meu filho, levando apenas as roupas dela. A casa, o carro, as contas bancárias, tudo estava no nome do Rafael, e agora ela não tinha direito a nada. A última vez que a vi foi no dia em que ela foi buscar as coisas dela na casa. Ela me olhou com um ódio profundo e disse: "Você venceu, Helena. Mas saiba que destruiu a vida do seu próprio filho. Ele nunca mais vai confiar em ninguém." Eu olhei para ela e respondi: "Carla, eu não destruí a vida do meu filho. Eu a reconstruí. E quanto a ele não confiar em ninguém, você está enganada. Ele aprendeu a confiar nas pessoas certas. Hoje, 2 anos depois, Rafael mora numa casa nova a apenas 3 quarteirões da minha. Ele vai na minha casa todo domingo para almoçar, como fazíamos antes dela aparecer na vida dele. Ele conheceu uma moça maravilhosa, a Patrícia, que é enfermeira no mesmo hospital onde ele ficou internado. Uma mulher que desde o primeiro dia fez questão de me conhecer, de construir uma relação de respeito comigo. Dona Helena, ela me disse no primeiro almoço de domingo que participou: "Eu sei que a senhora passou por muita coisa com a ex-esposa do Rafael. Eu quero que saiba que eu nunca faria nada para afastar vocês. Pelo contrário, acho lindo o amor que vocês têm um pelo outro." Rafael está feliz de verdade agora. E eu também. Usei parte das minhas economias não apenas para contratar o detetive, mas também para fazer uma viagem dos sonhos que sempre quis fazer. Fui para a Europa por 1 mês, conheci a França, a Itália, a Espanha, lugares que eu sonhava conhecer desde jovem, mas nunca tive coragem de gastar dinheiro comigo mesma. Quando voltei, resolvi me aposentar definitivamente e começar a viver mais para mim. Matriculei em um curso de pintura, comecei a fazer trabalho voluntário numa creche, adotei uma gatinha chamada Luna que me faz companhia. A Carla tentou processar a mim e ao Rafael por difamação, alegando que espalhamos mentiras sobre ela. Mas com todas as evidências que tínhamos, o processo dela não teve andamento nenhum. O juiz ainda deu uma bronca no advogado dela por aceitar um caso tão claramente infundado. Soube através de conhecidos que ela se mudou para outra cidade e se casou novamente. Sinto pena do novo marido, mas não é problema meu. Cada um colhe o que planta. A lição mais importante que aprendi com tudo isso é que a vingança verdadeira não é destruir quem nos fez mal. A vingança verdadeira é se reconstruir, é recuperar sua felicidade, é provar que você é mais forte do que tentaram fazer você acreditar. Durante 2 anos, eu me senti como uma mulher derrotada, abandonada, que havia falhado como mãe. Hoje eu sei que sou uma mulher vitoriosa, que lutou pela família, que nunca desistiu do amor verdadeiro. E vocês que estão me ouvindo, se algum dia alguém tentar separar vocês das pessoas que amam, se alguém tentar fazer vocês acreditarem que são um estorvo na vida de quem mais querem bem, lembrem da minha história. A verdade sempre vem à tona. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. E as pessoas que realmente nos amam nunca nos abandonam por vontade própria.
Quando descobrimos que estão tentando nos manipular, nossa obrigação não é com a vingança destrutiva. Nossa obrigação é com a reconstrução da nossa própria vida. Hoje eu tenho meu filho de volta, tenho uma nora que me respeita, tenho projetos pessoais, tenho saúde, tenho paz de espírito. A Carla não conseguiu destruir nada do que realmente importava. Ela apenas me ensinou o quanto eu sou forte. E você que está me escutando, o que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Me conta nos comentários. Eu leio todos e respondo sempre que posso. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Até a próxima história. E que Deus abençoe cada uma de vocês.